Olá, como você está? Espero em Deus o melhor possível. Queridos, hoje exatamente é 31 de dezembro de 2023. Estamos chegando aí às últimas horas desta data que é tão comemorada em nossa nação também. E aí, se você ouvir ao final do vídeo aí alguns barulhos, é rojão que já está sendo aí soltado, a turma já está comemorando a virada do ano, ok? Nosso trabalho eu faço aqui mesmo na minha residência, não é nada em estudo profissional, é com o meu celularzinho mesmo, mas com oração e com intuito genuíno de ajudar, contribuir com o reino de Deus. E o que eu peço, você também nos auxilie em relação a isso, principalmente orando por nós, para que Deus nos habilite, nos abençoe e capacite a melhorar muito mais e ser um instrumento melhor no reino de Deus para alcançar mais vidas, para salvar e edificá-la em Cristo, porque inclusive a nossa visão aqui, além do crescimento por excelência, é a edificação do reino de Deus. Daí o porquê o nosso programa se chama Edificação. E você se inscrevendo, você deixando o seu like, compartilhando nossos vídeos, você ajuda a fortalecer o nosso trabalho aí. Conto com a tua compreensão e colaboração em nome de Jesus. Amém? Amados, nesse último vídeo de 2023, quero falar sobre algo que Deus há muito fala ao meu coração. Aqui em Mateus 10, versículo 16 e 17, temos essa realidade narrada por Cristo Jesus, quando ele diz que não se coloca em roupas velhas, quando se corta, panos novos para remendá-la, e que também não se coloca vinho novo em odres velhos. E quando o Senhor Jesus está fazendo essas comparações, ele não está, na verdade, falando sobre costura, conserto de roupas, ele não está falando de processamento de álcool, bebida e coisas dessa natureza. Mas ele está fazendo alusão de realidades humanas para fazer comparações a verdades na vida e espirituais, ok? Então vamos lá. No sentido específico da coisa, nós estamos na virada de um ano para o outro. E há muitas felicitações, né? Feliz 2024, que neste ano Deus te abençoe, ocorra e aconteça tal. Maravilha, sem problema algum. No entanto, amados, quero chamar a atenção de vocês, melhor dizendo, né? Que é praticamente quase que impossível ir para um ano novo e de alguma forma viver preso no ano anterior. Cada um de nós tivemos altos e baixos em 2023. E esses que são os altos não nos atrapalham em nada para a transição de um ano novo, mas sim aqueles que foram baixos, aonde nós encontramos momentos de adversidade, de perseguições, humilhações, traições, calúnia, difamações e muitas outras coisas deste gênero. E coisas essas, amados, que provocam e geram em nós seres sentimentais, mágoa, raiva, tristeza, muitas vezes desejos de mal para tais, vingança e também outras coisas relativo a isso que você e eu conhecemos muito bem essa realidade. Particularmente falando, para mim, esse foi talvez o pior ano da minha vida. Deus o sabe o que é que eu estou falando.
Porém, amados, nós temos por determinação de Deus ir para uma nova vida, um novo tempo, sem estar preso ao passado. Quando Deus chama Abraão para que saia da casa da sua família e vá para a terra que Deus lhe mostra, ele não poderia ter mais ligações com a terra do seu passado. Porque ele não poderia, inclusive, servir a dois senhores, o seu presente, seu futuro e o seu passado. E assim sucessivamente muitos outros tiveram tais desafios. Saíram para jornadas. Esdras, Neemias, os grandes juízes de Israel que foram chamados para salvar, libertar Israel. Moisés, o grande Moisés, Josué, todos quantos são comissionados, chamados por Deus e para Deus, têm que abandonar, deixar, romper com uma série de coisas na vida. Por excelência, o pecado, o mundo pecaminoso, a velha criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, pecaminosas do passado, se passou e tudo se fez novo. E por todo o tempo a Bíblia se ressoa sobre nós, conclamando para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa realidade de viver essa vida em Cristo só pode ser, irmãos, consumada porque nós recebemos na nossa conversão o perdão pelos pecados que cometemos no passado. E uma das maiores instruções de Deus para nós como cristãos, sabendo Ele de todos os rudimentos da terra, sabendo de todo tipo de deteriorização da humanidade, né? 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala das características, dos adjetivos que a sociedade estará desenvolvendo nesses últimos dias. É assustador. Mas por todo o tempo a Bíblia se nos ensina a perdoar para que também nós possamos viver a graça, o amor, a misericórdia do perdão de Deus em nossas vidas. Porque apesar de nós estarmos em Cristo Jesus, nós também temos nossos limites por essa matéria humana. Tanto que a Bíblia é enfática em dizer que se nós também não temos pecado, nós chamamos a Cristo Jesus de mentiroso. Então nós sabemos que nós também cometemos erros, pecado, faltas e falhas, e não é simplesmente pedir perdão a Deus. O perdão a nós está condicionado a nós liberarmos perdão aos que também pecaram contra nós. Eu costumo dizer que em determinados momentos da vida, quando nós temos determinados erros, pecados em nós, Deus precisa levantar pessoas que nos façam algum mal, que nos magoem, para que nós venhamos ter essas pessoas como que bode expiatório pelos nossos pecados, para que nós, ao perdoarmos elas, possamos literalmente, por justiça de Deus, direito e por de fato, receber também o perdão de Deus. Porque nós sabemos que o pecado, ele traz consigo tantas consequências, inclusive a própria morte, física e espiritual. Então nós precisamos do perdão. Então, amado, diante de cada episódio sombrio, doloroso, amargoso e tantas coisas que feriu a sua vida, eu sei que não é fácil. É injustiça, traição, são coisas que abrem brechas na alma, no coração. Que não é fácil perdoar. Mas a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Se Deus diz que precisamos e devemos perdoar, é porque Deus sabe que podemos e devemos. Temos condições de fazer isso. Então, em nome de Jesus, livre-se, liberte-se desse passado. Perdoe a quem quer que seja, peça a Deus. Peça a Deus amor, condições total de perdoar. E perdoe. Deixe para lá. Em nome de Jesus. E viva uma nova vida de paz, de amor, de alegria em Cristo Jesus. Amados, se já é comprovado cientificamente que a mágoa, o ódio, a vingança, etc., elas geram tantas doenças, até mesmo o próprio câncer no corpo humano. Porque tudo isso está aqui na mente. E é daqui que discorre para o corpo o que é bom e o que é mal. E o ódio, a vingança é o mal, que descarrega sobre o corpo como que um para-raio coisas nocivas e destruidoras. Amados, ainda digo que os meus vídeos eu realmente não prego, ok? Porque quando eu prego, eu sempre peço às igrejas pelo menos 1 a 1h30 para mim poder fazer o meu trabalho. Se eu pudesse ter 2, 3, 4, 5 horas para pregar, como já aconteceu uma certa feita em minha vida, nós pregamos em Cristo Jesus, como Paulo que pregou aquela noite inteira antes da sua partida para Jerusalém. Deus tem me dado essa graça. Mas aqui eu preciso ser resumido, compacto. Eu quero fazer, por enquanto, algo mais desta natureza. Então, eu poderia, sim, trabalhar este assunto e mostrar para você, na história da vida, quantas pessoas que literalmente não tem nada a ver com Cristo, que sofreram uma desgraça altíssima na vida, mas que perdoaram. Vi um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, de um senhor que teve o seu filho assassinado. O bandido foi pego, foi levado para o tribunal, foi julgado, júri popular, e ele participou e teve a oportunidade de falar ali no dia do julgamento. E ele disse para aquele réu, o assassino do seu filho: olha, eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo, porque eu aprendi na minha igreja que eu preciso perdoar para ser perdoado. Então quer dizer que eu estou te perdoando por ter matado meu filho. Eu sou um homem católico, praticante. Então recebo o meu perdão. Olha bem que coisa interessante, ok? Assim como também eu vi o caso de um homem, irmãos, que foi um empresário bem-sucedido, na época em que cheque era dinheiro, e que infelizmente ele caiu em vários golpes, tinha lá sua carteira de cheque, e não por muitos recebeu o pagamento daquilo. E aquilo tornou-se uma gangrena, um ódio, uma mágoa, uma ira tão grande na sua vida, que ele acabou indo à falência por causa desses devedores que o não pagaram. Ele perdeu a empresa, ficou com seu sócio, a empresa avançou, a empresa decolou, e ele perdeu praticamente tudo e todas as coisas que ele vinha conquistando por causa da empresa que ele tinha, mas que teve o dissabor ali de ter prejuízo com alguns. E ele olhava para os cheques e dizia: esse, essa, fulano. E olha que a história diz que tinha cheque ali que já faziam mais de 30 anos
que o cara não tinha pago ele, pessoas que já tinham, alguma delas até morrido. Mas ele ficou com tanto ódio, com tanta mágoa, com tanto rancor dos que não lhe pagaram, que os que pagavam, a sua empresa, o seu futuro, não era mais importante para ele na sua vida. E ele morreu naquela situação, porque não conseguia perdoar aqueles que tinham devido para ele no passado. E como eu disse, seu sócio, a sua empresa cresceu, floresceu, prosperou abundantemente. Então, como diz aqui, amados, a Bíblia, não se deita pano novo em roupa que está cortada, rasgada e nova. Por quê? A roupa que já está ali usada, surrada pelo tempo, já passou pelo processo de encolhimento, ok? E quando se pega o pano novo e coloca e costura ali, quando for lavar, o pano novo vai encolher. Então ele vai abrir uma ruptura maior do que estava na roupa velha. Então se coloca remendo velho em pano velho e remendo novo em pano novo. Se colocar vinho novo em odres velhos, o que vai acontecer? O odre já passou pela fermentação anterior. Ele não vai aguentar outro processo de fermentação, vai explodir. Então se coloca vinho novo em odres novos. E assim, queridos, você que vai para um novo ano, coloque pano novo em roupa nova. Coloque vinho novo em odres novos. O passado passou. Isaías 43, a Bíblia diz: não vos esquecei das coisas antigas e nem considerem mais as coisas passadas, porque eu faço coisas novas. Amém? Que Deus continue te abençoando. Um abençoado, vitorioso, maravilhoso 2024. E lembre-se, estamos caminhando mais perto para a volta de Cristo. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.